Boa noite, amigos. Entrando no ar o Esporte na TV desta quinta-feira, 7 de junho de 2018. E mais uma vez, o gordinho aqui, né? Como eu sempre digo, né? O Aldir, que é o dono do campinho, tá em recuperação, né? Tá lá no departamento médico. O Daniel, que é o suplente. O Daniel é aquele 12º jogador, né? Sempre entra, sempre participa. Mas quando sobra uma vaguinha no time, eu também apareço por aqui. O Esporte na TV dessa noite quinta já está no ar. Eu sou o Jairo Cuba. Vamos juntos aí até às 20 horas falando de esporte, né? E olha, que meio de semana, hein, meus amigos? Que meio de semana. O Campeonato Brasileiro, lógico, a gente vai dar uma pincelada aí, falar da derrota do Grêmio ontem na Arena, né? 2-0. Palmeiras, o Renato estava reclamando que as equipes vinham retrancadas contra o Grêmio. Pois é, o Palmeiras atacou o Grêmio e não deu muito certo, né? O Grêmio acabou perdendo pelo placar de 2-0. Na divisão de acesso, né? Um grande público, um estádio Cristo Rei em São Leopoldo lotado. O Aimoré está de volta à primeira divisão do futebol gaúcho. Parabéns, nação índia, né? A nação índia aqui do Vale dos Sinos, torcida índio Capilé, que pôde acompanhar, comemorar. Olha, fazia tempo, né, que o estádio Cristo Rei não recebia um público tão grande e, lógico, comemorou muito, né? Olha, a tensão foi muito grande no estádio. Eu estava lá pela Rádio Galera, tive a oportunidade de narrar a partida e a emoção tomou conta aí dos atletas, de comissão técnica, direção, mas principalmente do torcedor, né? A todo momento aí, principalmente depois do gol aimorezista, primeiro era tensão até o Aimoré marcar o gol, né? Até os 10 minutos do segundo tempo. Aí quando o Marco Antônio botou a bola para a rede, uma outra tensão para que o jogo acabasse. Tinha torcedor que com 15 minutos do segundo tempo queria terminar o jogo, mas claro, deu tudo certo, né? O Aimoré está na primeira divisão. Também tem matéria do Del Moraes Júnior, hein? O Delzinho me abandonou, Del, cadê? Tomara que chegue aí no decorrer do programa, mas senão a gente vai rodar a matéria. Também tem uma entrevista aí com o Cacá Bueno, né? Falando para o Del Moraes Júnior, ele que está sempre acompanhando a Stock Car, as provas de automobilismo, sabe de tudo de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E agora, né? Tem a Fórmula aí com os carros elétricos, onde o Felipe Massa, né, no ano que vem, vai participar dessa competição e valorizando muito essa modalidade, na verdade, né, que é a Fórmula E, tem crescido demais, já participou o Nelson Piquet e já foi até campeão mundial e outros grandes pilotos aí com passagem na Fórmula 1 e o ano que vem, então, Felipe Massa também estará presente. Mas vamos dar uma repassada no Campeonato Brasileiro, começar por aí. Tem, lógico, também a Seleção Brasileira, né? Segue se preparando. A gente está uma semaninha, hein? Faltando exatamente 7 dias para a estreia abertura, na verdade, né? A estreia da Rússia, mas é a abertura da Copa do Mundo da Rússia, com Rússia e Egito no primeiro jogo na próxima quinta-feira. Faltando, então, 7 dias, hein? Incrível, né? Na última terça-feira eu falava aqui com a Carol Kunz sobre essa situação. Poxa, há pouco tempo a gente lembrava que faltava um ano, né? Depois faltavam 6 meses, faltam 100 dias. Pois bem, agora está chegando. Está às portas aí a Copa do Mundo e promete ser um dos maiores eventos, né? Como sempre é, né? A Copa do Mundo é o maior evento televisivo do planeta. Mas vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro. Puxa, né? E o tricolor gaúcho, como eu disse, em casa, podia ter assumido a vice-liderança isolada do Campeonato Brasileiro na noite ontem, com uma vitória deixaria o Grêmio ali coladinho no Flamengo. O Flamengo que joga hoje à noite lá em Brasília, fazendo o clássico aí com o Fluminense, mas não deu, né? Na Arena o Grêmio acabou derrotado pelo Palmeiras por 2-0, 2 gols do William. O Palmeiras que acabou ultrapassando o Grêmio na tabela de classificação. Agora o Grêmio é o 6º colocado, né?
com 16 pontos, o Inter está ali com a mesma pontuação, perde na questão dos critérios. O grande problema, né, além, lógico, da derrota, perder nunca é bom, mas é que o Flamengo agora, caso vença hoje, pode avançar e abrir uma pontuação considerável, né? O líder Flamengo aí, caso o Flamengo vença, hoje tem 20 pontos, vai a 23, e aí já seriam 7 pontos de diferença para o tricolor gaúcho, assim como para o Internacional, né? Já que ambos têm a mesma pontuação. Então não foi legal não, o Grêmio não conseguiu, até teve alguns bons momentos na partida, mas o Palmeiras, desde o início do jogo, desde os primeiros minutos, se impôs, conseguiu jogar para cima da equipe tricolor, teve bola na trave, teve lances de perigo. O Roger Machado, né, primeiro jogo do Roger Machado treinando uma equipe adversária depois da sua passagem pelo Grêmio contra o tricolor gaúcho, e o Roger saiu vencedor, né, conseguiu superar o Grêmio dentro da arena. O público, em torno de 28 mil torcedores, acabaram tendo esse desprazer, né, de ver o Grêmio derrotado para o Palmeiras pelo placar de 2-0. O tricolor que volta a campo no próximo domingo, 16 horas, o famoso 4 da tarde, para enfrentar a equipe do América Mineira, também na arena, né? Sorte não, mas a tabela foi estipulada assim, né? Então, bom para o Grêmio, que agora vai ter a possibilidade de novamente jogar na arena contra uma equipe, lógico, que até faz uma campanha bem razoável aí, que é o América de Minas, o Coelho Mineiro, né? Mas é bem inferior ao Palmeiras e outras equipes que o Grêmio enfrentou. Então tem a possibilidade sim de o Grêmio se reabilitar no campeonato, somar mais 3 pontos, subir um pouquinho mais na tabela de classificação e quem sabe voltar, né, a buscar essa pontuação de estar ali entre os 4 primeiros, ou pelo menos próximo ao líder, que é a intenção do Renato, porque o Grêmio ainda na semana que vem vai ter mais uma rodada, né, antes da parada da Copa. O Grêmio vai a Recife na outra quarta-feira para enfrentar a equipe do Sport. E é incrível, né? O Campeonato Brasileiro para exatamente um dia antes da abertura da Copa do Mundo. A Copa começa no dia 14, a última rodada antes da Copa é no dia 13, ou seja, é para ninguém respirar, né? É para ter futebol todo dia, e aí quando começar a Copa do Mundo a gente sabe, né? No primeiro dia é só um jogo, mas já desde a sexta-feira, desde o dia 15, são 3 jogos por dia durante toda a primeira fase, ou seja, é jogo em cima de jogo, o pessoal vai poder acompanhar muito futebol, seleções, né? 32 seleções aí de todos os continentes participando de mais uma edição da Copa do Mundo. No segundo bloco, a gente vai trazer um pequeno histórico, né, de Copas, todos os campeões, as seleções que chegaram à final. Tem seleção que, na verdade, disputou a Copa do Mundo, chegou até a final de Copa do Mundo, que como país já não existe mais, né? Foi dividido aí. É o exemplo da Tchecoslováquia. Hoje existe a República Tcheca e a República Eslovaca, se dividiram em 2 seleções, e a Tchecoslováquia é incrível. Ela chegou em 2 finais de Copas do Mundo, é isso mesmo. Em 34 perdeu para a Itália, em 62 perdeu para o Brasil, mas isso a gente fala no segundo bloco, né? Para detalhar aí um pouco do histórico de Copa do Mundo. O Internacional, a gente falou na terça-feira, né? Ia enfrentar o São Paulo, enfrentou e empatou, né? O pessoal sabe. Ontem o Daniel já deu uma repassada aqui no Esporte na TV também. Empatou em 0-0. Até, na minha opinião, o Inter merecia ter conquistado uma vitória. Se tivesse que ocorrer um vencedor na partida de terça-feira, teria que ser o Internacional, mas ficou no 0-0. Então, o Colorado, que somou mais um ponto, iguala ao Grêmio na pontuação, ali 16-16, mas agora também, né, joga no próximo domingo, de novo fora de casa. Assim como o Grêmio agora está tendo a oportunidade de jogar 2 partidas em casa, o Internacional está tendo que jogar 2 horas. Porque se a gente buscar, né, na semana passada ocorreu o contrário. O Grêmio jogou 2 partidas fora da arena, longe aqui do Rio Grande do Sul, e o Internacional jogou 2 seguidas em casa, né? Jogou contra Chapecoense e Corinthians. E agora está tendo que sair também essas 2 rodadas aí para enfrentar. Já enfrentou o São Paulo na última terça-feira e agora enfrenta o Santos no próximo domingo, 19 horas, 7 da noite, fechando a rodada do domingo internacional lá na Vila Belmiro, né? A vila famosa, vila histórica aí, onde teve simplesmente Pelé, Neymar, Robinho, grandes jogadores passaram lá pelo Santos. O Santos que vive
um momento de oscilação, né? A gente sabe que o Santos, treinado pelo Jair Ventura, consegue ter um ataque muito forte aí com o Rodrigo, o jovem, 17 para 18 anos, que tem se destacado, marcado muitos gols. O Gabigol, né? O Gabriel, também é um jogador que, apesar de oscilar, marca os seus gols e acaba levando uma certa dificuldade para as defesas, mas o sistema defensivo do Santos deixa muito a desejar. E talvez por aí o Internacional consiga encontrar o caminho da vitória. A gente sabe, né, que jogar na Vila Belmiro sempre é complicado para a dupla Grenal. O Internacional, se eu não estou enganado, ele venceu 2 vezes somente o Santos em toda a história, né, de confrontos contra o Santos na Vila Belmiro, e o Grêmio também. Foram 2 ou 3 vezes, então é bem complicado jogar lá em Santos, lá na Baixada, né, na Baixada Santista, lá na Vila Belmiro. Como eu disse, o Inter, então, voltando a campo no próximo domingo, 19 horas, para enfrentar a equipe santista. O Grêmio, voltando a falar de Grêmio, quer recuperar o Ramiro, né, ainda para esse jogo do próximo domingo, porque o Ramiro não pôde atuar no dia de ontem e também não jogou o Léo Moura, os dois jogadores importantes ali por aquele lado direito, e o Palmeiras explorou muito a situação. O Léo Gomes, né, mais uma vez não conseguiu ter uma boa atuação. O Lima, garoto também, que estava substituindo o Ramiro, também não conseguiu ter um bom desempenho. São jogadores que o Grêmio pretende utilizar no próximo domingo na Arena contra o América Mineiro. Mas conversando, né, com colegas, pessoal ligado ao Grêmio, todos acreditam que vai ser muito bom para o Grêmio essa parada, né, da Copa do Mundo. O Grêmio vai logo em seguida, ali, depois da rodada da próxima quarta-feira, que é a última antes da Copa, vai dar um período aí de 10, 12 dias de férias para os seus jogadores. E aí depois, retomando, né, com uma intertemporada, o Grêmio pretende se preparar bem para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Porque se a gente lembrar, né, o Grêmio, todas as equipes do Campeonato Nacional retornam a campo logo depois da Copa, pelo Campeonato Brasileiro, mas no mês de agosto vai ser um mês muito cheio para o Grêmio. A Copa do Mundo termina dia 15 de julho, o Campeonato Brasileiro já retoma ali na sequência no dia 18, e o Grêmio no mês de agosto, ou seja, 12 dias depois da volta ao Campeonato Brasileiro, vai ter uma sequência quase que alucinante, né? Porque o Grêmio tem 2 jogos pela Copa do Brasil contra o Flamengo, um na Arena e um no Rio de Janeiro. Tem 2 pela Libertadores da América contra o Estudiantes de La Plata, um lá na Argentina, dia 7 de agosto. Esse já está data e horário definido, né? 21 horas e 45 minutos. E a volta na Arena lá no final de agosto, no dia 28. E terá mais 5 jogos do Campeonato Brasileiro, sendo um contra o Flamengo também, né? Fazendo uma sequência de confrontos contra o Flamengo. Ou seja, são 9 jogos aí para o Grêmio disputar no mês de agosto, que é um mês decisivo para o Grêmio, né? Porque o Grêmio pode, tendo bons resultados, avançar à semifinal da Copa do Brasil e às quartas de final da Libertadores. E, além disso, se manter na ponta de cima da tabela no Brasileirão. Bom, se não for bem, o Grêmio poderá terminar o mês de agosto sem a Copa do Brasil, sem a Libertadores e ainda longe dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É uma situação bem complicada para o Tricolor, então vai ter que se preparar muito bem, pensar muito bem nessa logística do mês de agosto. O Internacional não, né? O Internacional volta depois da parada da Copa e o foco é todo no Campeonato Brasileiro, até porque não tem outra competição. Então o Inter vai poder se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Uma situação que a gente tem analisado muito, né, tem falado bastante, é a questão dos times que irão perder jogadores nessa parada da Copa. E isso pode ocorrer, viu? Inclusive com a dupla Grenal. O Internacional tem uma especulação em cima do Iago, outra em cima do Potker. São jogadores importantes aí que podem deixar o Internacional nesse período de Copa do Mundo. E também o Vitor Cuesta, né, zagueiro que está interessando ao Boca Juniors da Argentina para a sequência da Libertadores. Então seriam 3 jogadores importantes que poderiam deixar o Internacional nessa parada da Copa do Mundo. Pelo lado do Grêmio, tem aquela situação do Arthur, né? O Barcelona, uma hora, parece que está tudo certo, só vai levar no final do ano, na virada do ano. Em outros momentos surge especulação que o Barcelona nem quer mais, quer
quer adiar o negócio, ou vai desistir, vai perder aqueles 4 milhões de euros que já pagou pelo direito de compra e aí desiste, o garoto fica novamente no mercado. O Everton tem especulação de times europeus, o próprio Luan, né, sempre surge alguma coisa, então o Grêmio também tem essa possibilidade de negociação. E claro, todas as equipes, né? Se fala aí na saída do Roger Guedes, do Atlético Mineiro, o Corinthians, o próprio presidente, o André Sanches, já confirmou que 3 jogadores, pelo menos, vão deixar a equipe do Corinthians nesse período da Copa do Mundo. Então, é uma situação que muitas equipes vão se modificarem nesse período. E aí vamos ver quando voltar para pós-Copa, né? Como essas equipes estarão. Certo? No segundo bloco, claro, vamos falar do acesso do Aimoré, né? O Índio Capilé está de volta à primeira divisão e, lógico, falar um pouquinho do histórico aí, da história da Copa do Mundo. Certo? Já voltamos.